Boa noite, eu sou o Renato, e o grupo tem também o Caleb Rezende e a Gabriele Lopes. Nós vamos falar sobre organismo modelo e não modelo. No modelo será sobre o gênero Nasonia e vamos especificar mais sobre a espécie Arachnia levana. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o que é um organismo modelo e o não modelo. Bom, o organismo modelo é aquele que tem uma compreensão mais fácil de fenômeno específico. Nele, são aqueles organismos que eles têm mais um ciclo de vida, tem muita diferenciação. Então então é possível pegar algo mais específico que não muda muito nele. E também nesses organismos eles vão ter alta fecundação e mortalidade. Então vão reproduzir muito e morrer rápido. Assim dará para ver se há alguma diferença de genes ou aquelas pequenas diferenças assim, mas não que varia tanto. Bom, mas organismos não modelos são que têm fenômenos mais complexos, então vai ter muitas variações, né? Não vai conseguir encontrar padrões tão fácil nele, então vai ser praticamente possível de fazer uma generalização nele, porque um organismo vai ter uma coisa, o outro diferente, então não vai ter padrões seguidos. Então isso que vai acabar classificando um organismo não modelo. Bom, vou começar aqui abordando um pouco sobre a Nasonia vitripenis, que é o nosso organismo modelo. Nesse caso, ele é uma vespa que está na região da América do Norte, e para estar fazendo sua proliferação, ela necessita de um hospedeiro, que é um inseto, então vai estar colocando ovos no inseto para estar gerando seus descendentes. E nisso aqui, aproveitando no lado direito, há um quadro de imagens sobre um estudo feito aqui com a fonte abaixo sobre os descendentes dele. Então vai primeiro a vespa fêmea vai colocou ovo em 3 moscas diferentes e foi vendo variações do dia e da quantidade dos ovos reproduzidos. Temos um sistema aqui padrão aqui do lado, né, o controle, desculpa, sistema controle e os outros variações para verificar nisso. E vemos que um foi em 20 dias que nasceu, outro em 15 e o controle em 14. Então nasce rapidamente, né, em curtos períodos de tempo. E nisso ele vai ter uma ele é essencial para gerar hereditariedades de genoma e a capacidade de permutar funcionamentos de expressão genética depender de interferência de RNA. Então nisso, como dito anteriormente, vai conseguir verificar se há alteração na RNA ou se fizer a alteração, vai conseguir saber nesse curto período de tempo. Bom, e o nosso organismo no modelo é a Arachnia levana, que é uma borboleta. Ela é uma borboleta que tem duas características diferentes. Uma escura, que nessa que estamos vendo na esquerda, é com faixas pretas, brancas e laranjas, que desenvolve a partir de pupas subitâneas. E na outra direita temos uma coloração laranja com manchas pretas que desenvolve a partir de pupas de diapausa. E nisso ganha cada um nome diferente, que a esquerda é levando a prosa e a outra levando a levando. E por que acontece isso? Bom, a da esquerda, que é mais escura, é devido ao solstício de verão, que quando os dias são mais longos. E a outra, mais clara, é devido ao equinócio de primavera, que são os dias mais curtos. E nisso muda a característica delas também. Nos dias mais longos, ela é mais numerosa. Por quê? Porque ela tem maior mobilidade, então ela ganha mais chances de reprodução, porque ela tem um alcance maior. E além disso, o seu tamanho muda, ela fica com uma forma maior do que a anterior. E também muda a característica nos dias curtos, que envolve essa cutícula, imunidade, refletindo a formação dos exoesqueletos pulpal rugoso, então vai ter um exoesqueleto mais forte, e regula a positividade de peptídeos antimicrobianas com preparação para hibernação. Então ela vai ficar mais forte e hibernar nos dias curtos, desculpa. Então isso envolve também a reprodução e as características da borboleta. Em vista disso, ela ocorre na Europa Central e também alcança de estender por toda a Ásia, virada até a China, Coreia e Japão. Aqui temos no meio a imagem da Suécia, que é um estudo feito mostrando a localidade dela no país entre
1983 e 2010, verifica-se que o alcance dela é de 106 km a 326 nessa região. Nesse quadrado menor é no dias curtos e no outro, no quadrado maior é a distância nos dias longos. Isso verifica uma variação de 20 km entre esses dias. Então, e ela fica nessa região porque é um lugar com maior florestas, parques, áreas úmidas, densas e arborizadas. Baseado nisso que o Renato falou, eu vou apresentar algumas questões de interesse. Primeiro sobre o organismo modelo. Então, tem muitas coisas sobre esse organismo e algumas delas a gente destaca que são a produção de híbridos férteis e viáveis entre as 4 espécies do gênero, né, do gênero Nansônia, a natureza e evolução do hologenoma, que é o intercâmbio que existe entre as comunidades microbianas e os hóspedes, e elas são um modelo para estudar desenvolvimento de comportamento também, já que as 4 espécies apresentam 4 cortejos diferentes, então isso são questões interessantes para ela. E aí, sobre o organismo no modelo, que eu vou focar mais, a gente precisa primeiro visitar 2 conceitos para entender as questões de interesse. O primeiro é a plasticidade fenotípica, que é quando o genoma permite que um organismo produza uma variedade de genótipos, certo? Uma forma dessa plasticidade fenotípica aparecer é o polifenismo. Então, isso acontece quando uma única população apresenta fenótipos que são descontínuos, e esses fenótipos são promovidos pelo ambiente, né? Então, alguns dos fatores ambientais que podem induzir esse fenômeno são temperatura e duração do dia, como é o caso dessa borboleta que a gente está apresentando. Também pode ser nutrição, densidade populacional e presença de predador. E aí aqui eu trago 2 exemplos. Essa da esquerda de vocês, né? É uma dáfnia juvenil. Então, algumas dáfnias e outras espécies de invertebrados, elas alteram sua morfologia quando se desenvolvem na água da lagoa em que os predadores foram cultivados. Essas larvas predatórias, elas liberam químicos solúveis, né, que são percebidos por esses animais, e induzem uma espécie de coluna vertebral, um capacete, que o autor chama, durante o desenvolvimento dela. E aí, com isso, elas obtêm mais sucesso em fugir do predador e passam essas características para a prole, né? Então, a prole também vai ter mais sucesso. E outro exemplo é o polifenismo induzido pela nutrição, né, que são com as formigas, em que, dependendo da dieta, uma mesma larva pode se tornar estéril, e aí ela vai ser da caça das operárias, ou ela se desenvolve fértil e vira uma rainha, que é reprodutora. E aí, com isso, a gente chega em uma grande área, que é a biologia do desenvolvimento ecológico, né, que também é chamada de eco-ivo-divo. O ivo, no caso, é para a parte da evolução, né? Baseado no fato de que a produção do fenótipo é regulada pela expressão diferencial do gene, mas os fatores que regulam essa expressão não estão somente no embrião, né? Eles podem ser fatores ambientais. Essa área dá conta de entender as influências destes fatores sobre o desenvolvimento de alguns embriões e larvas. Pode passar. Então, além dessa questão da biologia do desenvolvimento ecológico, a gente também acessou alguns estudos que falam que é interessante estudar, entender a padronagem das asas das borboletas, porque esses estudos contribuem para entender como a diversidade de padrões de cores nas asas é moldada pela seleção natural e como determinados elementos do padrão são gerados, né, na perspectiva do desenvolvimento. Então, um ponto positivo apontado por essa autora desse texto que a gente traz é que os padrões das asas são formados por um arranjo espacial ordenado em uma única camada de células, e aí o fato desse arranjo ser bidimensional faz a dissecção ser mais simples e o estudo do desenvolvimento e das estruturas ser mais fácil do que, por exemplo, se fosse estudar apêndices ou cerdas. Pode passar. E aí os diferentes conjuntos dessas células permitem caracterizar o desenvolvimento, né? E a autora fala que é relevante que entenda como que ocorre a interação entre o desenvolvimento das larvas, das borboletas, e esses conjuntos celulares que são responsáveis por diferenciar os padrões de asas e de formas e de cores que a gente observa nas asas das borboletas. E aí, para começar a falar um pouco sobre essa parte mais específica, a gente traz esse estudo,
em que o Renato começou a falar um pouquinho que as larvas foram submetidas a desenvolverem-se em dias longos e dias curtos e variação de temperatura. E aí eles tentaram uma primeira identificação de alguns genes expressos nas pré-pulpas que podem estar envolvidos nesse polifenismo. Então, as larvas que encontram condições de dias curtos, que são essa da esquerda, elas foram expostas a um fotoperíodo de 8 horas e elas entram em um estado dormente que é conhecido como diapausa. Então, essa diapausa é caracterizada por uma maior tolerância ao estresse, e elas precisam disso para sobreviver às temperaturas de inverno, exposição prolongada a patógeno, e etc. Já essas de dia longo, né, elas foram expostas a 18 horas de fotoperíodo, elas se desenvolvem mais rápido em borboletas adultas e viram a geração de verão, né, como ele tinha dito. Então, vou colocar muito pontualmente os resultados, porque, enfim, dos 64 genes que eles analisaram, em 50 houveram expressões diferenciadas, então eu vou apontar alguns, assim. Eles falaram que eles fizeram o sequenciamento, né, do DNA, e aqui nessa imagem que está destacada, a gente vê o bandamento que eles fizeram em eletroforese em gel de agarose, né, esse procedimento. E aí essa diferença nos bandamentos aponta para uma possível diferença na expressão, né? Então é isso que eles colocam com esse estudo. Os bandamentos mostram expressões diferenciais entre genes. Pode passar. Tá. E aí o que eles observaram com isso? Que as pré-pulpas que são derivadas dos dias curtos, que são aquelas que estão comprometidas com a diapausa, com a hibernação, elas expressam diferencialmente genes que codificam proteínas relacionadas à cutícula e à função de defesa. Então, os autores eles presumem que isso é porque as condições de dias curtos promovem desenvolvimento de um exoesqueleto mais espesso e mais robusto. E a maior abundância de proteínas da cutícula permite que essa cutícula se desenvolva de uma forma mais rígida e menos permeável, e aí previne a perda de água e promove a sobrevivência dessas lagartas, né? E aí os genes que expressam enzimas que atuam no endurecimento da cutícula também foram preferencialmente expressados nessas borboletas de dia curto. As de dia curto, elas também expressaram genes que codificam fatores de imunidade e resistência microbiana, e aí eles também colocam que isso provavelmente é porque reflete a preparação para a diapausa e hibernação, né? Então, porque as pulpas ficam mais vulneráveis nesse tempo. Pode passar. E aí, com relação às que foram expostas a um fotoperíodo longo, que estão comprometidas com a metamorfose mais rápida, elas expressam genes relacionados à atividade de reservatório de nutrientes. As proteínas se acumulam nas larvas de último estágio, promovem o desenvolvimento do ovo, né, como é esperado em um fenótipo sazonal que está preparado para a reprodução. E também expressam mais genes ligados à coloração, imunidade, olfato e transporte de feromônios do inseto. Então, essas condições de dia longo e dia curto induzem essas expressões diferenciais. Pode passar. E aí, as famílias de genes que os autores identificam que são expressas diferencialmente são os genes DUSC, Osiris e Elo, que eles são mediadores potenciais da regulação epigenética, né? E do controle de pigmentação, além dessas outras diferenças que a gente já apontou aqui. Pode passar. Então, com isso, eles destacam que é possível apontar a reprogramação genética induzida pela duração do dia e da temperatura, como eles testaram, mas que é necessário explorar mais os mecanismos moleculares, porque ainda tem muita limitação na descrição do desenvolvimento dessa espécie. Então, eles conseguem ver a expressão diferencial de gene, mas os mecanismos moleculares por trás disso ainda estão meio obscuros. Sobre os genes e um pouco já tratado com meus amigos anteriormente, esse gráfico ilustra um pouco do impacto da luz do sol sobre os genes do modelo tratado. As linhas tracejadas indicam a sobrevivência de controles preparados para dialongos. Essa que está em cinza claro, essa que começa um pouco mais baixo do lado esquerdo e depois passa para uma parte superior do lado direito. E em contrapartida, as linhas pretas são os dias preparados, que são dias curtos. Pode passar, por favor. Mas afinal,
Elas variam. As larvas, para elas terem essa variação, elas variam entre o quinto e o último estágio, quase discretamente, entre o preto e o marrom claro. Mas, na verdade, as pupas variam mais ou menos discretamente entre uma cor e outra, por conta de toda essa variação e essa mudança climática que já foi tratado pelos meus amigos. Mas, além de tudo isso, elas variam entre o quinto estar e o último estar, ou seja, essa variação entre as cores tem um momento exato na biologia do desenvolvimento que ela acontece, que ela pode ser alterada dependendo de alguns fatores climáticos ou outros diversos fatores que a bibliografia vem trazendo, que podem acontecer essa mudança. Pode passar, por favor. E onde elas variam? Eu já tinha dito no slide passado, na transferência passada, que ela pode mudar entre o quinto estar até o tamanho adulto, principalmente por conta da variação genética, da melanização. Então, eu quero ressaltar aqui que o momento que há essa mudança de cor para cada espécie, ela é indicada pelo seguinte: essas mudanças e esses fatores climáticos só podem provocar algumas ocorrências e algumas outras mudanças em um determinado momento. Esse determinado momento é o quinto estar. Por exemplo, se elas são submetidas a alguns outros fatores fora desse momento, não há essa mudança como foi tratado anteriormente. Na verdade, eu ressalto aqui também que esse gene dessa borboleta é um raro exemplo que um gene influencia na variação genética da plasticidade, ou seja, por conta disso até ela é considerada um modelo, porque é um raro exemplo e você consegue deixar geral para essa espécie, onde que há uma mudança entre fatores climáticos que provocam ocorrências na biologia do desenvolvimento. Pode passar, por favor. E aqui, nessa transparência, eu só mostro um pouco a diferença entre o organismo não modelo, só retomando o que o Renato já disse, e o modelo. O modelo, se vocês perceberem, tem essa ciclicidade e é rápida, e além disso, ela se muta numa velocidade muito maior, além de tudo o que já foi dito, enquanto o organismo não modelo tem toda uma etapa a ser percorrida. Pode passar, por favor. Por fim, eu gostaria de atenuar o que eu já havia dito sobre a ocorrência que há na biologia do desenvolvimento. No nemátodes, o receptor do hormônio nuclear DF12 se liga ao esteroide hormônio ácido. Ou seja, eu vou deixar essa transparência para quem quiser ler e continuar se aprofundando um pouco no assunto, mas o que eu ressalto, o hormônio DF12 é o hormônio responsável por causar a mudança nela, dependendo de alguns outros fatores. Pode passar. E, agora para o modelo, foi uma curiosidade descoberta bem recentemente, se vocês perceberem um pouco abaixo, foi em 2016 esse trabalho publicado, que esse gene, que é o NASV e todo esse código, mas foi denominado como NV, ele é 800 vezes maior expresso em homens. E, enfim, em algumas ressalvas que eu venho dizendo aqui, são apenas momentos que eu atenuo contando um pouco sobre as mudanças que ocorrem nos genes por conta de alguns fatores externos. Pode passar, por favor. Por fim, deixamos aqui a bibliografia para serem vistas, para serem contestadas com as transparências colocadas. Muito obrigado.